Gente, eu tô há mais de 2 meses pra gravar esse vídeo e eu não consigo. Então eu vou tentar fazer aqui de uma forma rápida. Desculpem, assim. Enfim, vai ser assim mesmo. O vídeo de hoje é sobre amamentação e eu quero fazer um incentivo pra vocês em relação à amamentação exclusiva. Eu vou contar a minha história, o que aconteceu comigo, minha experiência, e no final eu faço minhas considerações. O que aconteceu? O Jordan nasceu, a gente foi pro quarto, ele simplesmente não parava de chorar, assim, mamava, passava tipo no máximo 10 minutos que ele tava dormindo, ele acordava, voltava pro PE e ficou nesse ciclo assim, sem parar. No outro dia eu lembro que eu chamei a enfermeira, minha mãe tava comigo, o Marcelo tinha saído, e chamei a enfermeira e falei assim, olha, eu acho que a pega dele não tá certa porque tava doendo. Eu já tinha lido, já tinha estudado um pouquinho e sabia que quando dói é porque a pega tá errada. A enfermeira veio, olhou e falou assim, não, a pega está perfeita. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Doer, não tem como ficar sem doer. É assim mesmo. O que eu fiz? Quem sou eu na fila do pão? Se ela tá falando isso, meu primeiro filho. Eu falei, ok, então a pega tá correta. Fui embora pra casa. E aí é onde eu vou abrir aqui as coisas pra não mentir. Aqui, ó. E agora vamos falar sobre peso, tá? O Jordan nasceu com 3.350 e quando ele recebeu alta, ele tava com 3.220. Aí eu fui na consulta com ele, uma pediatra que eu escolhi a dedo, assim, todo mundo falando super bem dela. Cheguei na consulta, quando pesou, ele tinha perdido mais peso. Ela, não, isso é normal, tem uma diferença mesmo, é normal que o bebê perca peso depois que ele sai da maternidade. Vamos ver na próxima semana. Chegou na outra semana, ele tinha perdido mais peso. Eu só sei, gente, que nessa outra semana ela virou pra mim e falou, a gente vai ter que entrar com fórmula. Eu já comecei a chorar copiosamente, porque meu desejo sempre foi amamentar ele exclusivamente. Meu peito, ele tava assim, um bagulho surreal, duro, doía até. Ia tomar banho e ficava esguichando. Enfim, fiquei muito triste, né? E saí de lá determinada. Mesmo comprei a fórmula e tal, começamos a dar a fórmula pro Jordan. Só que a ideia dela era fazer o quê? Não que a fórmula substituísse o meu leite, mas que a fórmula fosse um complemento. E aos poucos a gente ia retirando, conforme ele ganhasse peso, a gente tirava a fórmula pra ele voltar só pro peito. Bom, gente, o que aconteceu foi o seguinte, eu decidi que eu queria amamentar. E aí eu comecei a me esforçar bastante pra amamentar e descobri que aqui eu moro na Baixada Santista e em Santos tem um hospital que se chama Guilherme Álvaro e lá tem um centro de aleitamento gratuito. Fui nesse centro de aleitamento. Quando cheguei lá, as enfermeiras me receberam super bem e falaram, como que a gente pode ajudar? Eu falei assim, eu preciso de ajuda pra amamentar, eu não sei como fazer, ele tá perdendo peso, e desesperada. Aí a enfermeira me sentou e falou assim, posso ver essa mama? Eu, lógico, né? Na hora que ela olhou, que tirou assim meu sutiã, ela fez assim já de leite. E eu já tinha falado pra ela que ele tava complementando com a forma. Na hora ela já fez uma cara assim e falou assim, ele não precisa de complemento, você tem muito leite. Aí aquilo já... Aí me ensinou a pega direitinho, me ensinou algumas coisas. Beleza, eu fui embora pra casa e desaprendi tudo. Misericórdia da minha vida, mas eu desaprendi tudo. Chegou na outra consulta, o Jordan tinha perdido mais peso. E aí a médica insistindo naquele negócio da fórmula, só que eu vou falar o que eu fiz pra vocês, tá? Depois que eu saí do aleitamento, o que a enfermeira me ensinou? Ela falou assim, você pega, você ordenha o leite e você dá no copinho pra ele e complementa com seu próprio leite. Não dá fórmula pra ele, porque não tem essa necessidade, você tem muito leite. E aí eu comecei a fazer isso e parei de dar a fórmula, até porque ele começou a ficar com cólica por causa da fórmula. Voltei na médica, ele tinha perdido mais peso, a médica insistindo na fórmula, e aí uma coisa que não caiu bem no meu coração. Em nenhum momento a médica pegou e pediu pra ver se eu tinha leite, pra ver como que ele tava mamando, pra ver se a pega tava correta, nada disso. Ela simplesmente pegou a médica, né, cheia como que eu posso falar? Cheia de recomendação. Pegou e simplesmente falou da fórmula de novo. E assim, uma das coisas outra coisa também que eu fiquei, era meu primeiro filho, ela me viu chorando, me viu, enfim... Mas não senti, assim... Eu não preciso de acolhimento, tá? Porque eu não sou uma pessoa que precisa de um abraço, não é nada disso. Mas uma palavra de tipo assim, vai ficar tudo bem. Nada. Fria. E insistiu na fórmula. Eu saí de lá, falei com meu pai, falei, pai, me dá o número da médica que era pediatra da minha irmã, que ela é muito boa. Porque eu saí de lá determinada que eu não ia mais levar o Jordan naquela médica. E eu mudei de médica. Nesse dia eu voltei, aí o Marcelo foi comigo, voltei no centro de aleitamento. Elas me ensinaram de novo, com todo amor, falaram pra mim, quantas vezes você precisar voltar aqui, você volta. Falaram pra mim de novo, você tem muito leite. Me ensinaram 50 posições, entendeu?
de como amamentar o Jordan. E eu me empenhei. Fui na consulta com a médica, porque eu não falei números até agora de peso, porque eu não tenho mais o papel da outra médica, tá? Mas só pra vocês terem uma ideia, o Jordan saiu da maternidade pesando 3.220. Quando eu cheguei nessa primeira consulta com a médica, que era a médica da minha irmã, a pediatra, que era a pediatra da minha irmã e que hoje é a pediatra do Jordan, ele estava pesando 2.880. Meu filho parecia um raquítico. Eu chorava horrores, vocês não têm ideia. Me sentindo assim, a pior mãe do mundo. E ele super magrinho, assim, tadinho. Hoje eu vejo nos vídeos, eu vejo como ele tava magrinho. Qual que foi a diferença dessa médica pra outra? Na hora, ela pesou tal. Eu já chorando, né? Que eu tava me empenhando e mesmo assim ele tinha perdido mais peso. Ela pegou e falou assim: amamentar ele pra eu ver. Olha a diferença, gente. A outra médica em ponto nenhum, em momento algum, pegou e nem analisou, não viu ele, não viu eu amamentando, não viu meu peito se tinha leite, não viu nada. Aí eu dei de mamar na frente dela. Ela falou assim: ah, pega, tá certo. Eu falei: eu aprendi agora no aleitamento essa semana. Acho que fazia uns 2 dias que eu tinha ido eu tinha ido na sexta-feira da outra semana e essa consulta era numa segunda-feira. Era na segunda-feira posterior. Aí ela olhou assim pra mim, ela falou: ó, vamos fazer o seguinte, você vai marcar pra voltar na sexta-feira aqui e o Jordan vai ter esses dias pra ganhar peso. Se ele não ganhar peso, ele emagrecer, a gente vai ter que entrar com a fórmula, que ele tá muito magro. Mas não se preocupa, continua amamentando, se esforça pra amamentar e a gente conversa na sexta-feira. Gente, eu fui embora determinada. Eu falei: não, vai dar certo. Orando, pedindo graça pro Senhor, pedindo pro Senhor, por favor, que eu queria muito amamentar meu filho, não queria dar fórmula pro meu filho. E me esforcei ali de segunda a sexta-feira. Quando chegou na sexta-feira, a gente foi e recebemos uma ótima notícia. O Jordan estava com 3.100. Ele tinha ganho 220 gramas. Ele me tinha engordado em 4 dias. Ela ficou surpresa, falou assim: nossa, tá dando certo e tal. E me incentivou, porque ela falou assim: não vamos precisar entrar com a fórmula, continuar amamentando assim. Voltei. Na outra semana, ele estava com 3.465. E aí só foi melhorando. E voltei depois de alguns dias também. Ele estava com 5.160. Depois de um mês. Uma semana depois ele estava com 3.465. E aí ela já me deu alta, assim, né? Deu alta pro Jordan pra que ele não precisasse mais ficar voltando toda semana pro consultório. Aí ele entrou no schedule normal, de mês a mês. No outro mês ele tava com 5.160, no outro mês 6.875. Da última vez que a gente foi, ele tava com 7.825. Então, se tem uma coisa que meu filho não tem dificuldade, é de ganhar peso. E se tem uma coisa que eu tenho bastante e que funciona, é leite. E quase, entendeu? Que meu filho entrou na fórmula sem necessidade. Mas as considerações finais que eu tenho pra fazer, porque eu quero muito que esse vídeo fique curto, tá? Não quero ficar enchendo o saco, enchendo as cacholas de ninguém. Primeiro, tomem cuidado com o pediatra que vocês escolhem. Escolheu um pediatra, foi no pediatra, não gostou do pediatra, vaza. Entendeu? Vaza. Eu fico até com essa cara aqui de trouxa, porque era uma pediatra super recomendada. Eu tinha visto o pessoal recomendando em grupos aqui de maternidade, falando que ela era. E eu gosto dessas coisas meio natureba. Falaram que ela era muito boa na introdução alimentar e blá blá blá. E eu falei assim: bom, ela vai ser uma pediatra que vai incentivar o aleitamento exclusivo. Achei eu, né? Essa é a primeira consideração. Segunda consideração: tá com dificuldade de aleitamento, de amamentar? E assim, é o primeiro filho, gente, é o segundo, é o terceiro, não importa. Até antes do bebê nascer, geralmente nas cidades tem um centro de aleitamento. Descobre onde é, pode ser no postinho, às vezes é um hospital, é gratuito. As enfermeiras são maravilhosas, de educadas e elas super querem ajudar. Você pode ir quantas vezes você quiser. Vai e aprende, apega direitinho. Aprende a amamentar direitinho. Vai antes. Teve bebê? Eu penso assim: o próximo bebê que eu tiver aqui, o que eu vou fazer? Eu vou sair direto do hospital, direto da maternidade, e vou no centro de aleitamento. Tá, mas tu não aprendeu com o primeiro? Não quero saber. Eu vou com o segundo lá de novo, entendeu? Pra ter certeza que eu tô fazendo tudo direitinho. Então, essa é a minha segunda consideração. Aprendam, apega direitinho. Isso vai fazer toda a diferença. No ganho de peso, até no sono do bebê, no sono de vocês também, porque uma criança que tá com fome, ela não dorme. O Jordan não dormia praticamente, então ele não dormia, eu não dormia, o Marcelo não dormia, vira um caos. A barriguinha cheia faz muita diferença. Então procurem, se informem, descubram onde que é o centro de aleitamento da cidade de vocês e vão, entendeu? Quantas vezes forem necessárias.
mas aprendam a pega direitinho, a amamentar direitinho. Deixa eu ver aqui mais de recomendação, de considerações finais. A terceira consideração. Eu vejo hoje que a internet dá pra gente uma falsa impressão de que a gente sabe. A gente sabe das coisas, a gente sabe o que tá acontecendo, a gente sabe como que vai fazer, né? E às vezes mãe, alguém mais velho assim, fala alguma coisa e a gente despreza. Eu nunca desprezei, tá? Mas eu já vi casos perto de mim onde despreza assim, porque a gente sabe mais. A gente tem internet, a gente tem essas médicas super recomendadas. E no final das contas, gente, o que me salvou foi minha mãe e meu pai, tá? Porque até essa médica, ela não abre mais agenda pra quem não é, pra pacientes novos. O que me ajudou foi que meu pai ligou e conseguiu, porque a minha irmã era paciente dela. Essa é a minha outra consideração. Não desprezem o que os mais velhos têm a dizer, tá? Eles às vezes podem ajudar muito e fizeram muita diferença na questão do Jordan aqui com a amamentação dele. Essa é a médica dele até hoje. E eu acho que agora é a consideração final, que eu não tô conseguindo pensar em mais nada. Eu falei que eu ia fazer considerações no final, mas assim, eu falei que eu ia fazer considerações, mas assim, eu não escrevi. Eu tenho dificuldade quando eu não escrevo tipo um roteirinho pra falar só da minha cabeça. Eu acho que agora é a consideração final, tá? Minha última consideração. Na maioria das vezes que disserem que a gente não tem leite, que não tá funcionando, que o nosso leite é fraco, é tudo mentira. A gente tem leite, nosso leite funciona, entende? E dá sim pra amamentar, exclusivamente. Eu falei pra vocês, a gente começou a dar forma só como complemento pro Jordan, ele começou a ter cólica, e ele não tinha cólica. Pensa se outro problema, entendeu, que eu ia ter, além da fórmula, ia ser cólica. E uma coisa que o Jordan não teve. Até hoje, graças a Deus. O Jordan teve 50 mil probleminhas, mas assim, cólica ele não teve. Se informem, escolham bem os profissionais. Não gostou do profissional? Todas as considerações que eu já dei, gente, troca de profissional. Escuta as considerações também de pai, de mãe, de pessoas mais velhas. Considera, não tô falando escuta de obedeça e faça exatamente o que eles estão falando, porque eles também podem errar, mas o que eu tô falando é considera os conselhos. E se possível, amamente. Se esforce pra amamentar. Foi um trabalho que eu fiz, de verdade. Eu acordava de madrugada, cansada, e enfiava meu peito na boca do Jordan, entendeu? E amamentava ele. Porque às vezes as pessoas acham que a criança simplesmente coloca a boca no peito e mama. Não é simples assim. Ele adormecia no meio, eu tinha que acordar ele, entendeu? É um trabalho, mas vale a pena. Hoje ele mama sozinho, tranquilo, não preciso mais ficar ajustando pega. É forte, ele tá enorme. Vou mostrar pra vocês. Não vou mostrar nada. Entra no meu Instagram e vê o tamanho do Jordan. O Jordan tá enorme. Toda vez que eu chego na pediatra, ela fica tipo, meu Deus, mas ele tá muito grande. Tá enorme. Tá curvatura acima de peso, curvatura acima de tamanho também. Então, amamentem os filhos de vocês. E essas são as considerações que eu quis dar pra vocês, baseado na experiência que eu tive com o Jordan em relação à amamentação. E é isso. Bom, se você quiser, me segue lá no Instagram, @ternolar. Curte esse vídeo, comenta aqui se você quer que eu fale sobre algum assunto específico da pouca experiência que eu tenho tido com o Jordan, meu primeiro filho. E vamos ver se em breve eu volto aqui com um vídeo novo pra vocês. Um beijo!